Olá, gente, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui. Nós vamos trabalhar aqui mais uma live sobre gestão. A gente volta agora para as lives semanais, vamos estar aí todas as semanas trabalhando alguns temas relacionados à gestão. E o nosso principal objetivo aqui é trabalhar com os gestores, com os empresários, para tirar eles do operacional, levar eles para uma posição mais estratégica, né? Transformar eles numa liderança ali mais estratégica e construir empresas autossuficientes e lucrativas. Tá? O principal objetivo, né, desse conteúdo que a gente está disponibilizando aqui nas redes é fazer você, empresário, empresária, aí, gestor, gestora, que está na operação, que está aí o tempo todo apagando incêndio, que está o tempo todo aí tentando resolver os problemas do dia a dia, sair um pouco da operação, olhar essa empresa mais de cima, olhar ela de forma mais estratégica e conseguir, né, nesse caminho, construir uma empresa mais autossuficiente. O que é uma empresa autossuficiente? É uma empresa que não dependa tanto do seu dono, da sua dona, ali, do fundador, da fundadora, para rodar. É aquela empresa que não precisa da sua interação o tempo todo, você tomando todas as decisões, está o tempo todo jogando em tudo que é posição da empresa. Então o principal objetivo é esse, é te ajudar com os principais temas de gestão para que você consiga sair aí da operação. Então nessa noite nós vamos trabalhar um tema bem interessante, mas se você quiser deixar uma pergunta aí, quiser fazer uma interação, quiser participar, deixa aí no chat. Nós vamos trabalhar com vocês também. Então, uma boa parte dos conteúdos que nós trazemos aqui também são conteúdos sugeridos por vocês, quando eu abro uma caixinha de perguntas, quando eu faço uma live, quando vocês deixam algum comentário. Então, essa interação é importante porque também vai trazendo para nós quais são os conteúdos importantes no seu ponto de vista, que está aí do outro lado, que seja importante nós trabalharmos para te ajudar a ser ali um líder ou uma líder melhor, um gestor, uma gestora melhor, tá? O tema que eu escolhi para essa noite, para nós trabalharmos aqui nessa live sobre gestão, é as 3 lideranças para levar a sua empresa para uma maturidade empresarial. Então, as 3 lideranças que você precisa desenvolver para levar a sua empresa para uma maturidade empresarial. Eu já fiz uma live há um tempo atrás sobre o conceito de maturidade empresarial. Se eu não me engano, foi a segunda live da série As Bases da Gestão. Se você não assistiu essa live, eu recomendo que você assista. Foi quase 1 hora de conteúdo focado em explicar o conceito de maturidade empresarial. Mas eu quero resumir aqui, para poder ficar bem didático, eu quero resumir para você nessa noite o que seria uma maturidade empresarial, e por que essas 3 lideranças são tão importantes para você levar a sua empresa para essa maturidade empresarial. Eu utilizo esse termo a partir de um livro de um autor chamado Michael Gerber. O Michael Gerber escreveu um livro chamado O Mito do Empreendedor. É um dos livros bases do método GEM, do nosso treinamento. Tá? O Gerber vai dizer o seguinte, que toda empresa ela acaba passando por 3 fases, ou deveria passar por 3 fases, ou passa por 3 fases. Uma boa parte das empresas ela acaba ficando na infância. Então o que seria uma infância? Uma infância é aquela empresa onde o dono e a empresa é a mesma coisa. Se o dono para, a empresa para. Se o dono morre, a empresa morre. É aquela empresa onde o dono acaba jogando em todas as posições. É uma empresa menor, ela tem um teto de faturamento. E uma boa parte das empresas ficam na infância pela vida toda. É aquelas empresas que correm um risco muito pequeno porque o faturamento é baixo, as despesas são baixas, o time é pequeno. Eu sempre brinco, eu falo aquela barbearia do Zé, a padaria do Joaquim, o salão da Maria, que todos nós conhecemos. Aquelas empresas pequenas onde o dono está na operação. Hoje eu conversava com um gestor e ele falava assim, eu tenho um amigo que tem um supermercado, um mini mercado, e ele e a esposa ficam no caixa o dia inteiro. Ou seja, é um funcionário da própria empresa. Então, essa empresa que tem essas características, ela está numa infância, segundo esse autor. Ele vai dizer assim, uma boa parte das empresas, dos empresários, das empresárias não querem ficar pequenininha, eles querem crescer mais, querem faturar mais. Eles acreditam que se eles aumentarem o tamanho do negócio, vão lucrar mais. E aí muitas vezes a gente vai descobrir que não é bem assim. Eles acreditam que vão lucrar mais. E aí eles começam a contratar para tentar aumentar essa operação, para fazer essa operação ficar maior. Só que quando você contrata da forma errada, quando você estrutura os processos da sua empresa de maneira errada, essa empresa não cresce o lucro na mesma proporção que às vezes cresce o faturamento ou cresce o número de funcionários.
E aí, agora a empresa é maior, tem mais despesa, às vezes está faturando mais, mas não está lucrando mais, às vezes o lucro está todo comprometido na operação. Só que ainda tem um problema, as empresas que chegam nessa fase ainda têm os donos, as donas no centro da operação. Então agora, se o dono ou a dona parar, a empresa para, mas não para mais com um ou dois funcionários, para com vários funcionários, com faturamento maior, com uma despesa muito maior e o risco é muito alto. Ele vai dizer que mais de 80% das empresas norte-americanas que contemplam esse grupo, elas vão fechar em menos de 5 anos. Aqui no Brasil a estatística é muito parecida. Então ele vai dizer assim, o que seria o ideal? O ideal seria que para você sair da infância, você organizasse a sua empresa para levar ela rapidamente para uma maturidade. E essa maturidade não significa tempo de vida das empresas, não significa que a empresa precisa ter um tempo muito longo de vida. Precisa ser uma empresa de 20, 30 anos para ser madura. Você pode ter uma empresa madura, mas com poucos anos de vida. Você pode ter uma empresa pequena e ser madura. Você pode ter uma empresa com poucos funcionários e ser madura. Então a maturidade não está ligado nem a tempo de vida, nem a quantidade de funcionários e nem a volume de faturamento. Você não precisa faturar muito para ser uma empresa madura. Você pode ter um faturamento menor e ainda assim ter uma empresa madura. Então quais são as principais características de uma empresa madura antes da gente entrar nessas 3 lideranças? Tá? As principais características de uma empresa madura é a primeira característica. O dono ou a dona, eles não estão mais na operação ou a empresa não depende deles na operação. Não significa que eles não podem trabalhar na empresa, mas significa que eles não precisam. Se eles não trabalharem, a empresa vai continuar acontecendo, a empresa vai continuar faturando, vai continuar lucrando, a empresa vai continuar crescendo. Então uma empresa madura é aquela empresa onde ela foi estruturada para em algum momento os donos saírem da operação. E eu sei que talvez você deva estar pensando assim, isso é impossível para uma empresa pequena como a minha. Se você tem uma empresa pequena, às vezes esse pensamento passa pela tua cabeça. E está aqui alguém para te dizer que é possível ter uma empresa pequena e que o dono não precisa estar mais na operação. Eu tenho uma empresa, sim. A empresa de tecnologia minha que fez 14 anos agora domingo, é uma empresa que já não depende da minha presença na operação 8 horas por dia. Só que não significa que eu não sei o que está acontecendo nela, não significa que eu não participo da tomada de decisão, significa que eu não preciso estar na operação, porque vocês vão entender daqui a pouquinho que eu acabei estruturando outras coisas que foram necessárias para que eu saísse dessa operação. Hoje eu posso investir em outros negócios, eu posso ter outras empresas, porque essa empresa principal, ela já está numa certa maturidade, não dependendo mais da minha presença nessa operação. Então a primeira característica de uma empresa madura é a empresa não precisa que os donos estejam na operação. Só que aí você pensa, mas então é fácil, basta eu investir numa empresa que eu não preciso estar nessa operação, essa empresa é madura. Não, não é isso. A segunda característica vai dizer que uma empresa madura é uma empresa em que o dono tem o controle das coisas que estão acontecendo dentro dessa empresa. Então não basta eu não estar na operação. Além de não estar na operação ou não precisar estar na operação, eu preciso ter o controle dessa operação. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber quais são os principais números. Eu preciso tomar as decisões junto com o meu time de liderança. Eu preciso definir o planejamento estratégico para onde essa empresa está indo. E sim, é possível uma pequena empresa ter um planejamento estratégico. E sim, é possível uma pequena empresa ter uma visão de 5, 10 anos para onde essa empresa está indo. Então, conceitos que às vezes nós pensamos assim, minha empresa é muito pequena, não dá para ter uma empresa madura, não dá para ter uma empresa em que eu não esteja nela, não dá para ter uma empresa em que rode sozinha, eu não consigo fazer uma empresa que tem um planejamento estratégico com uma empresa pequena como a minha. Mas não, no método GEM a gente explica totalmente o contrário. Você pode ter uma empresa pequena com essas características. Então a segunda característica é o dono ter o controle da operação, saber o que está acontecendo e participar das tomadas de decisão estratégica. A terceira característica de uma empresa madura, gente, é uma empresa processual. O que é uma empresa processual? Os principais processos que acontecem dentro dessa empresa já foram documentados, eles foram bem definidos, documentados e difundidos. O que significa isso? É uma empresa, onde aquilo que acontece nela é ensinado facilmente para outras pessoas porque existem processos. Você consegue treinar novos colaboradores porque existe processo. Você consegue manter padrão de qualidade porque existe processo.
E talvez você fale assim, ah, mas a minha empresa tem poucas pessoas, como é que eu vou estruturar processo? Minha empresa tem poucas pessoas no time, não dá para estruturar processo. Dá para estruturar processo até mesmo numa empresa pequena. Dá para estruturar processo numa empresa, que é aquela empresa que é só você. Você é o dono, você toca essa operação sozinho nesse momento, talvez. Mas, Rony, qual o sentido de eu escrever, de eu preparar um processo, de eu documentar um processo se eu estou sozinho? É o sentido de que no momento que você fizer a primeira contratação, você já treinar mais facilmente, você garantir padrão de qualidade, você deixar documentado aquilo que você quer que seja feito e garante um padrão de qualidade para você. Quando eu comecei o método GEM, hoje eu tenho parceiros, hoje eu tenho uma pessoa que está no time comercial, a gente está estruturando, estamos com vaga aberta agora para uma direção comercial. Mas quando eu comecei o GEM há um ano e pouquinho atrás, que eu estava sozinho na operação, eu comecei a escrever os principais processos até para que eu não esquecesse daquilo que era importante. Então, qual é o processo de abertura de turma? Eu fui lá escrevi. O que eu precisava preparar, comprar, estruturar, assinar, contratar. Deixei tudo anotadinho. Quando eu fui formar a primeira turma, conforme eu preparava a formatura, eu fui escrevendo o processo, o checklist das coisas que eu precisava lembrar para uma formatura. Então, gente, é possível você ter uma empresa processual, que é a terceira característica de uma empresa madura, mesmo com uma empresa pequena ou mesmo sozinho. Tocando um negócio sozinho ou sozinha. Tá? A quarta característica de uma empresa madura é uma empresa que tem time de liderança. O que significa isso? Você só vai conseguir sair da operação. Você só vai conseguir fazer uma empresa autossuficiente, ou seja, uma empresa que não dependa de você, se você tiver time de liderança. Se você formar outras pessoas, se você formar pessoas que vão ser líderes, que a partir deles serão outras pessoas formadas, a partir deles os processos serão, você garante que os processos estão caminhando, que vão cuidar das pessoas que estão ali realmente na operação do dia a dia, 8, 10 horas por dia. Então, uma empresa madura tem time de liderança consolidado. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Gestão de Alta Performance, do Andrew Groove. Ele vai dizer, né, que uma empresa madura é uma empresa que tem um time de liderança média. Então, a liderança média é... Se você conhece aquela teoria, eu expliquei ela aqui já em algumas lives, dos 3 níveis da pirâmide empresarial, que é o nível operacional, tático e estratégico. No nível tático, que é o nível do meio, que a gente chama de nível de gerência, para ficar fácil, né? Aquele nível ali é o nível da tua liderança média. Uma empresa madura tem aquele time ali bem consolidado, seguindo os processos, garantindo que o time que está no operacional está fazendo o que tem que fazer da forma que tem que ser feita. Então essa é a quarta característica de uma empresa madura. Tá? Ah, Rony, mas a minha empresa tem pouco tempo de vida. Eu abri ela há pouco tempo. Dá para estruturar processo? Dá para ter time de liderança? Dá. Às vezes você vai ter 2, 3 pessoas, uma pessoa vai estar liderando 2 e não tem nada de errado nisso. Ao mesmo tempo, às vezes você tem bastante líderes num time pequeno. Aqui na nossa empresa, colaboradores, sócios diretos, acho que é 10 ou 11 pessoas. Aí tem mais o time de um BPO que roda aqui dentro. No total, a gente fica em 14 pessoas aqui. Né? Dessas 14 pessoas, 5 são líderes. Se eu contar com a dona do BPO, 6 são líderes num time de 14 pessoas. Então, ou seja, 6 líderes para tocar uma operação com 14 pessoas. E por que isso é importante? Porque você divide tarefas, você estrutura processo, você define o planejamento de forma mais fácil, o acompanhamento desse planejamento. Então, a quarta característica é a estruturação do teu time de liderança. Uma empresa madura tem um time de liderança estruturado. Inclusive, dentro do método GEM, a gente explica como que a gente estrutura esse time. Como que você escolhe as pessoas, né? Quais são as características que você tem que olhar, né? Que no momento de você fazer uma contratação, né? Como tem que ser feita essa contratação para você aumentar a chance de encontrar alguém bom que vai poder subir e trabalhar com você, né? Como que você aloca essas pessoas certas, a partir de que critérios, na formação do teu time de liderança, como que você forma essas pessoas, como que você acompanha, né? A partir das reuniões, das principais reuniões, das reuniões de alinhamento, de feedback, de alinhamento de expectativa. Então, quarta característica, um time de liderança. E a quinta característica de uma empresa madura, para a gente poder entrar no tema dessa noite, a quinta característica de uma empresa madura é uma empresa lucrativa. Ou seja, não é uma empresa que fatura muito, é uma empresa que dá lucro. Você pode ter uma empresa que fatura 1 milhão por ano, que é um faturamento pequeno no mundo dos negócios. Pequenas empresas vão faturar ali, por exemplo, até 1 milhão por ano, vai dar uns 80, 90 mil por mês. Né? E essa empresa ter 10% de lucro, significa que no final de um ano, né, o lucro da operação foi 100 mil. Agora você pode ter uma empresa que fatura 10 milhões, ou seja, 800 mil por mês, 10 vezes mais,
e essa empresa tenha 1% de lucro, ou seja, os mesmos 100 mil reais. Então, ou seja, não é o faturamento que muitas vezes é levado em consideração, e sim a taxa de lucratividade. Então a empresa madura ela é lucrativa, não é que ela fatura muito, ela precisa ser uma grande empresa com um grande faturamento. Ela pode ser uma empresa pequena que fatura pouco menos de 100 mil reais por mês e tem um bom lucro no final de um período. Tá? Então, ó, só revisando, primeira característica, a empresa não precisa que os donos estejam na operação. Segunda característica, mesmo os donos não estando na operação, eles estão numa posição mais estratégica, então eles têm o controle da operação, eles sabem o que está acontecendo, eles ajudam na tomada de decisão estratégica. Terceira característica, uma empresa processual. Quarta característica, essa empresa tem um time de liderança média seguindo os processos e garantindo que o time da operação está fazendo o que tem que fazer. E quinta característica, é uma empresa lucrativa, é uma empresa que dá lucro. Então essas 5 características fazem uma empresa ser madura. Agora, para você levar uma empresa para a maturidade, existe uma série de processos que você precisa implementar, ferramentas, indicadores, que a gente inclusive explica isso dentro do método GEM a partir de 9 bases de gestão. Dentro dessas 9 bases, quais são os principais processos, principais indicadores, principais ferramentas para você implementar na tua empresa, independente se é uma empresa pequena, uma empresa média, grande, sem nenhum funcionário, com vários funcionários, igual eu já treinei empresas com 200, 250 funcionários e treinei empresários que não tinham nenhum funcionário ainda. Funciona para todo mundo. Então, estruturar essas 9 bases, colocar os principais processos, as principais ferramentas, os principais indicadores para você conseguir levar essa empresa para a maturidade. Só que o Michael Gerber, ele vai dizer assim, ó, todos nós que somos donos de um negócio, nós temos 3 líderes dentro de nós, que são essas 3 lideranças que eu quero falar nessa noite de uma empresa madura, tá? Para levar a sua empresa para essa maturidade. O Gerber vai dizer um negócio muito legal, ele vai falar assim, todos nós temos dentro de nós 3 líderes. Nós temos um líder que é o líder que está a maior parte do tempo no controle. Quem é esse líder? É o líder técnico, a líder técnica. É aquela pessoa que sabe fazer, que domina a operação, o produto ou serviço que é entregue. Então, essa semana eu conversei com muitos empresários, a gente está no processo de captação de clientes para a próxima turma presencial. Então, eu faço muitas reuniões, tomo muito café e eu acabo conhecendo as histórias de várias pessoas. Eu conheci uma pessoa bem legal que é dona de uma ótica, quando ele começou a ótica, ele já trabalhava nessa área há um tempão, há mais de uma década, e de repente ele decidiu abrir esse negócio. Então, quando você tem alguém que já trabalhava na área, que dominava um determinado assunto, nós chamamos de técnico. Esse técnico abriu um negócio. O Gerber vai dizer assim, a maior parte das empresas tem um técnico na operação. Desses 3 líderes que eu vou explicar hoje, o líder técnico é o que está o tempo todo no controle, é quem entende ali do produto, do serviço. Eu tenho formação, eu sou bacharel em computação, então eu tenho uma formação técnica. Quando eu comecei a minha carreira lá atrás, que eu trabalhava numa indústria frigorífica, num departamento financeiro, além do departamento financeiro, o que eu fazia? Programava. Então eu criava programas para aquela indústria. Como um colaborador do financeiro, eu fazia como que freelance programas. Eu fui abrir uma empresa do quê? De desenvolvimento de softwares há 24 anos atrás, ou seja, eu era o técnico. Então, para mim, era muito natural abrir uma empresa de desenvolvimento de softwares. Então, nós que somos mais técnicos, o técnico está tomando conta da operação o tempo todo. De repente, a pessoa era padeiro, decidiu abrir uma padaria. Então, quem está na operação? É o técnico. Então o Gerber vai dizer, o primeiro líder que tem dentro de nós, que geralmente é o líder mais acentuado em mais de 90% das empresas, segundo uma estatística que ele traz no livro, são os líderes técnicos, as pessoas que sabem fazer, que dominam ali o produto ou serviço da operação. Não tem nada de errado nós termos esse líder muitas vezes acentuado. Só que tem outros 2 líderes que são tão importantes quanto. Você tem um líder administrador. O líder administrador é aquele líder que cuida dos números, dos processos, é a pessoa ali que está cuidando para saber se o preço está correto, se a empresa está sendo lucrativa ou não, se vai ter caixa nos próximos meses, se os processos estão escritos corretamente, se as coisas estão sendo feitas da forma como foi combinado, é o líder administrador. Alguns de nós têm esse líder muito acentuado, eu tenho esse líder muito acentuado, talvez pelo meu perfil comportamental ser um pouco mais analítico, por eu ter uma formação técnica que exige muita lógica, eu gosto muito de números, de processos,
de olhar indicadores, de verificar se as coisas estão sendo feitas dentro daquilo que foi planejado, é o líder administrador. Só que na maior parte das pessoas esse líder não tem muita influência. Às vezes a pessoa é só o técnico, ela domina, então ela quer trabalhar, ela só pensa no dia de hoje, no produto ou no serviço, e muitas vezes os números estão sendo negligenciados, os processos estão sendo negligenciados, os indicadores que deveriam estar sendo medidos estão sendo negligenciados. Então esse é o segundo líder que o Geber vai dizer que todos nós temos. E o terceiro líder que ele diz que todos nós temos também é o líder empreendedor. O que é o líder empreendedor? É aquela liderança que está pensando assim, e no futuro? O que eu vou fazer? Vou abrir outra loja? Vou abrir outro negócio? Vou aumentar essa empresa? Vou contratar outros produtos? Vou fazer expansão para outras cidades? Vou vender no Brasil inteiro? Vou vender no mundo? Né? Vou comprar outras empresas? É aquela pessoa que está sempre pensando no futuro, na parte empreendedora, de expansão, de crescer, de avançar. Esse é o líder empreendedor, que também, na maior parte das vezes, não é tão acentuado em todos. Algumas pessoas têm. E eu acho bem legal quando ele explica essa teoria, porque ele vai dizer assim, todos nós temos esses três líderes, só que se um deles estiver muito acentuado, a operação é totalmente desbalanceada. Se você tem um administrador muito acentuado e os outros dois muito fracos, se é aquela pessoa que só vai estar olhando para o número, processo, passado e travando a operação. Ah, mas no mês passado não deu certo, no ano passado não deu certo, a gente está sem caixa, pode ser que a gente não consiga fazer isso. Então ele é aquela pessoa muito cautelosa, muito analítica, que trava a operação para a operação não andar. Então se o administrador é muito alto e os outros dois muito baixos, ele trava a operação. É a pessoa que está sempre ali segurando a operação. Se você é muito técnico e tem pouco administrador e empreendedor dentro de você como liderança, é aquela pessoa que só olha para o dia de hoje, para a operação que tem que ser executada, não olha para o passado para aprender, não olha para o futuro, não sabe para onde a empresa está indo, só quer garantir que o produto ou serviço seja bem entregue. Então, é aquela empresa onde o dono baixa a cabeça ali, que nem o cavalo quando está com cabresto, ele baixa a cabeça e ele segue, ele não olha para o lado, não olha para o passado, não olha para frente, não olha para lugar nenhum. Então é a empresa onde o técnico é muito acentuado. Agora a empresa onde o empreendedor é muito acentuado é aquele sonhador, aquela sonhadora que todos nós já conhecemos alguém um dia. É aquela pessoa que está sempre assim, não, nós vamos fazer, nós vamos crescer, nós vamos explodir. É aquela pessoa extremamente otimista, que tudo que você fala, não, tá bem, tá maravilhoso, vai dar certo, a gente vai estourar. Tô com uma ideia, a pessoa que tem um empreendedor muito alto, ela sempre tem uma frase assim, tô com uma ideia nova, tô com um projeto novo, tô com um negócio novo aqui que eu preciso te falar depois. É aquele que tem um empreendedor alto, né? Talvez enquanto eu falava aqui, você já se identificou, se você é mais técnico, mais administrador, mais empreendedor, né? A gente tem os três dentro de nós, mas um deles às vezes é mais acentuado. E não tem nada de errado nisso, desde que você entenda isso para você poder começar a trabalhar o que eu vou explicar agora. Por quê? Porque o Geber vai dizer que você precisa equilibrar essas três lideranças. Você precisa fazer de tudo para que, né, o administrador, o técnico e o empreendedor caminhem juntos e trabalhem juntos, que um não boicote o outro. E quando eles começam a trabalhar juntos, a empresa tende a crescer, a ficar mais madura, a caminhar para aquela maturidade que eu expliquei agora há pouco no início da live. Por quê? Porque quando o administrador ele começa a olhar para o passado, ele aprende com os números, ele verifica onde deu errado e alerta para que a gente não faça novamente. Ele aprende com o que deu certo e fala, isso aqui a gente testou e deu certo, então vamos repetir. Então o administrador é aquele que, olhando para o passado, aprende com ele, garante o que precisa continuar sendo feito e fala o que precisa parar de ser feito. O técnico, quando ele está equilibrado, ele está olhando para a operação e garantindo o padrão de qualidade, a entrega correta, o padrão do produto, o padrão do serviço, garantindo que o time faça o que tem que fazer. E o empreendedor, quando ele está equilibrado dentro dessa relação, ele está pensando no futuro, nas conexões, no crescimento, traçando a sua visão de futuro, ajudando no planejamento estratégico. Então, quando a gente consegue equilibrar esses três líderes dentro de nós, a gente começa a estruturar essa empresa para ela começar a caminhar. Mas é legal que cada um desses líderes, em cada uma daquelas fases, infância, adolescência e maturidade, eles têm comportamento totalmente diferente.
Quando a gente está muito na infância, o líder técnico está altíssimo, porque eu preciso entregar, preciso fazer dar certo. Quando a gente está muito na adolescência, a gente é um misto de líder administrador com líder técnico, a gente quer tentar resolver os problemas, mas está tentando aprender com o passado e ao mesmo tempo tem que olhar número porque a empresa agora está correndo risco e a gente fica tentando ali apagar muito incêndio e o administrador está tentando criar processo e muitas vezes não consegue. E por que muitas vezes a gente não consegue estruturar quando a gente está no meio desse incêndio? Porque a gente tem uma visão muito curta, a gente tenta atirar para tudo que é lado, a gente fica implementando um monte de coisas sem sentido e não tem os resultados que a gente espera. Qual que seria o ideal? O ideal para você, nesse momento de adolescência, que o técnico e o administrador estão brigando, o empreendedor, às vezes ele já saiu de cena, porque eu tenho um amigo que fala assim, se tudo der errado eu vou vender pastel na feira. E não tem nada de errado com quem vende pastel na feira, tá, gente? O outro fala assim, vou vender água de coco, vou vender coco na praia. Mas o que ele quer dizer com isso? Quando tá tudo dando errado, o empreendedor já fala, sei não se eu quero continuar com isso daqui. Quando as coisas começam a ajustar, ele já está pensando numa nova ideia. Mas quando está dando errado, muitas vezes, o empreendedor aí fica mais quietinho. Ele fala, não, peraí, deixa eles se resolverem aí, porque não adianta a gente tentar mudar o rumo e ir para outro momento. Então, por que muitas vezes a gente não consegue passar dessa fase, ou passar dessa arrebentação, né? Para quem aí conhece aí essa analogia, né, do mar, né, você tem que passar aquele período mais difícil ali para você entrar em alto mar, que é o período da arrebentação. Por que é tão difícil fazer isso? Porque muitas vezes a gente está no centro da operação e a gente está na loucura tentando apagar incêndio o tempo todo. E a gente não sabe muitas vezes como fazer isso. A gente fica tentando uma coisa e não dá certo, tenta outra não dá certo, tenta outra não dá certo. Então o que seria o correto? O correto seria você estruturar aquilo que tem que ser feito a partir de métodos, a partir, né, de alguém que já fez e sabe como dá certo, alguém que já sabe qual é o caminho. Eu gosto muito da palavra método, porque a palavra método é uma junção das palavras meta mais odo. A palavra meta significa alvo e a palavra odo significa caminho. Então, método é caminho para o alvo, significa que alguém já passou por ali, sabe como faz e acaba explicando. E você fala, puxa, se eu seguir por aqui, eu vou ter o mesmo resultado que ele teve. Então, muitas vezes a gente não consegue passar dessa arrebentação, não consegue passar dessa adolescência, não consegue equilibrar essas três lideranças, porque nos falta muitas vezes o método. Aí você deve perguntar assim, Marrone, como que eu vou estruturar a minha empresa no meio do furacão? Como que eu vou estruturar minha empresa no meio de incêndio? Eu não tenho tempo para implementar um processo, para implementar um método na minha empresa. Eu não consigo fazer isso. Você está louco? Eu estou o tempo todo resolvendo um problema. Né? Esses dias eu fui visitar uma cliente, né, para apresentar a próxima turma do método, presencial. E, gente, ela me atendeu numa mesinha assim do lado, que tinha lá na empresa dela, falou, não, é aqui que a gente vai mesmo, porque lá dentro não dá para fazer, e tá falando, tudo bem, vamos fazer aqui mesmo. Gente, ela não conseguia prestar atenção no que eu estava falando. A cada 5 minutos alguém interrompia, chegava cliente, ela estava tentando entender o que estava acontecendo com a loja, e vinha um colaborador fazer uma pergunta, ela tinha que responder aquela pergunta, coisas básicas, e eu comecei a olhar, eu falei, gente do céu, ela está no meio do fogo cruzado. Eu não conseguia parar para prestar atenção no meio. No finalzinho eu falei para ela assim, falei, você percebeu que você não conseguiu se concentrar no que a gente estava fazendo aqui? Ela falou, não consegui. Você percebeu, Rony, que toda hora alguém me interrompia? Eu falei, pois é. Por que você acha que isso acontece? Eu falei, não, porque eu tenho que tomar essas decisões todas, tá todo mundo em cima de mim, né? O pessoal não faz o que tem que fazer. Aí começou a jogar a culpa para os colaboradores, o pessoal não faz o que tem que fazer. Eu falei, o pessoal não faz, ela falou, não faz. Eu falei, por que você não mudou isso? Eu falei, não, como é que eu vou mudar nessa correria? Você percebeu como é a corrida? Eu falei, então, se você esperar acabar a correria para você começar a pensar em estruturar a tua empresa, pôr um método, colocar processo corretamente, você nunca vai fazer isso. Porque quanto mais tempo passa, mais desafiante vai ficar. Quanto mais o teu negócio cresce, mais desafiante vai ficar. Dependendo do momento que o Brasil estiver passando, mais desafiante vai ficar teu negócio. Se a gente esperar muitas vezes o mar calmo para poder fazer alguma coisa, a gente não vai conseguir fazer, porque às vezes o mar está revolto o tempo todo, a gente não consegue passar dali. Então muitas vezes a gente fala, não tenho tempo, tudo centralizado em mim, mas talvez você não tenha tempo, talvez você não tenha a empresa que você gostaria de ter, talvez você não tenha o tempo que você gostaria de ter, talvez você não tenha os processos que você gostaria de ter, porque você sempre está olhando dessa maneira, que é do tipo, eu não posso fazer agora porque eu não consigo. E talvez você não tenha nada disso que você gostaria de ter, porque você justamente não implementou um método, não implementou um
processo, não implementou as ferramentas corretas, os indicadores corretos, os acompanhamentos corretos. Muitas vezes, por não fazer isso, é que a gente está na correria. Por não fazer isso, é porque a gente está o tempo todo apagando incêndio. Por não fazer isso, que o nosso time depende só da gente para poder rodar. Porque se a gente parar, a empresa para. Se a gente não tiver na empresa, o funcionário não faz, não sabe como fazer. Então, por não implementar os métodos, por não implementar os processos, por não implementar as ferramentas corretas, é que muitas vezes nós nos colocamos dentro desse incêndio, desse fogo cruzado. E aí esses 3 líderes que tem dentro de nós estão o tempo todo brigando, estão o tempo todo tentando entender o que está acontecendo, e cada hora um acaba tomando uma posição. Uma hora o técnico fala, não, então vamos só vender que resolve. E aí vende de forma errada, com prazo errado, para receber errado, compra de forma errada e começa a ter problema. Aí o administrador vê que está faltando caixa, aí o administrador, o líder administrador assume e fala, não, para de vender porque não tem dinheiro, a gente não consegue pagar, vai ter que pegar dinheiro emprestado, a empresa está ruim, e aí trava a operação, trava as vendas porque o administrador está desesperado porque não tem dinheiro no caixa. Aí daqui a pouco o empreendedor olha aqui e fala, não, então o negócio é a gente criar um produto novo, lançar um serviço novo, vamos fazer um negócio diferente para ver se muda. Aí faz sem planejamento nenhum, sem processo nenhum, sem ferramenta nenhum, sem conversar com ninguém, sem ter mentor, sem nada, aí faz errado, coloca a empresa mais no buraco ainda. Então, quanto mais você olhar para a correria, para a falta de tempo e dizer eu não consigo implementar, eu não consigo organizar esses líderes, eu não consigo pôr os processos, as ferramentas, as reuniões que eu precisaria na minha empresa, porque eu estou corrido, porque eu não tenho tempo, porque tudo depende de mim, mais você vai ficar corrido, menos você vai ter tempo e cada vez mais vai depender cada vez mais de você. Por quê? Porque se você não assumir aí o controle desse barco aí que é a sua empresa, desse navio talvez, que é a sua empresa, você não assumiu o controle e falar, não, nós vamos por aqui agora, mesmo no meio do mar revolto, mesmo cheio de problema, a gente vai implementar, a gente vai estudar, a gente vai se capacitar, a gente vai implementar o que tem que implementar. Se você não assumir essa rédea, ninguém vai fazer isso por você, gestor e gestora, ninguém. Nós, gestores, temos que assumir isso nos nossos negócios. Eu tive que fazer isso lá atrás. Não foi sempre que eu tive uma empresa que não dependia de mim para rodar. Os primeiros anos da minha vida, os primeiros 10 anos da minha vida, eu era escravo dos meus negócios, do meu negócio, que eu tinha um negócio naquela época, eu era escravo. E tinha renda extra, né? Então eu tinha um negócio principal e fazia bico para poder fazer um dinheiro extra. Dava aula, né, na faculdade, à noite, tocava em casamento, tocava piano em casamento, né? Vivia dava aula de manhã, às vezes particular para alguns amigos, em casa, de programação, para fazer uma renda extra, e a semana inteira a empresa demandando de mim, exigindo, tudo dependia de mim, tudo que tinha que fazer dentro do software eu tinha que aprovar, eu tinha que estar colocando na mão, não tinha vida, gente. Os 10 primeiros anos da minha vida foi assim. Eu tive que chegar no momento que eu falei, eu preciso mudar isso, eu não aguento mais. Foi quando eu decidi sair dessa empresa, e não por isso, porque eu não tinha inteligência emocional para lidar com tanto problema e com os problemas de sociedade que eu tinha naquele momento. Eu falei, não quero mais. Saí e abri outro negócio. Aí você fala, então beleza, só abrir um negócio novo resolve? Não. Você vai fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, vai dar tudo errado, e esses 3 líderes de nós vão ficar se degladiando. Eu tive que tomar uma decisão nesse momento de nova empresa, de que eu ia fazer diferente. Para isso eu tive que me capacitar, para isso eu tive que treinar. Para isso eu tive que buscar processos, ferramentas, indicadores para começar a estruturar no meu negócio, conversar com muita gente, fazer muito treinamento, ler muito livro, pagar consultoria. Eu tinha uma resistência tremenda lá atrás em pagar consultores, eu achava que era uma mão de obra muito cara. Eu trabalhei em indústria, né? Eu atendi indústrias e eu vi o quanto eles pagavam para os consultores. Eu falava, meu Deus do céu, isso é muito caro, não dou conta de pagar isso não. E às vezes eu falava uma bobeira, que era isso, nem vale tudo isso. Essa semana eu tava na academia, um dono aqui de uma empresa grande na cidade, de algumas lojas que são franqueadas, ele falou que eu estava na convenção semana passada, da empresa lá que ele tem a franquia, né? Ele falou assim, você acredita que os caras contrataram um consultor que fez a expansão de um concorrente nosso? Ele fez a expansão para mais de 2.000 lojas no Brasil. Eles contrataram esse consultor. Ele falou, chuta quanto que eles vão pagar para o consultor? Eu falei, quanto? Ele falou, 150 mil por mês. Para esse consultor entrar na nossa empresa e dar o caminho para a gente poder expandir. Então, gente, tem gente recebendo 150 mil por mês para fazer consultoria de uma indústria. Tem salários muito mais altos, tá? Esse é só um exemplo que me veio agora porque é bem recente dessa conversa.
Às vezes, num pequeno negócio, você vai contratar uma consultoria, você vai gastar 10, 15, 20 mil reais. Eu já gastei 15 mil em consultoria, 12 mil em consultoria. Esse é o valor que você paga para uma consultoria. Uma consultoria séria. Uma consultoria que vai te dar resultado, muitas vezes, num pequeno negócio. Mas lá atrás, eu falava, meu Deus do céu, eu não pago isso nunca. Não vale isso, é muito caro. Às vezes é o pensamento que a gente tem quando a gente é pequeno demais. Eu não tenho dinheiro para pagar. Quando eu entendi, gente, em momentos às vezes que a empresa estava em crise, eu pagava a consultoria para me ajudar a sair da crise, para entender onde que eu não estava enxergando. Eu pagava um treinamento para me ajudar a ter um olhar que eu não estava conseguindo ter naquele momento. E quem me conhece, tem amigos que passaram por aqui, outros que estão aqui agora, sabe o quanto que eu investi em treinamento ao longo da minha vida. Por quê? Porque depois que eu entendi que se alguém já fez e deu certo, e ele pode te ensinar a fazer da maneira correta, ou seja, te mostrar o caminho, te mostrar o método, é muito mais barato eu fazer um investimento num treinamento, entender, pegar ali já mastigado o que ele fez, do que eu ficar tentando sozinho, acertando, errando, acerto uma vez, erro 10. Quanto dinheiro às vezes a gente deixa para trás fazendo isso? Ah, mas a minha empresa é muito pequena, eu não posso pagar, o exemplo da consultoria, eu não posso pagar 12 mil reais para ter um consultor, eu não posso pagar 6, 7 mil para fazer um treinamento, não consigo. Mas você está lá mantendo um colaborador de R$ 1.500 por mês que está te cobrando, que está te custando 18 mil fora impostos, 13º, férias e companhia limitada, está te custando 18, 20 e poucos mil salário, um colaborador de salário mínimo. Está te custando 20, 25 mil por ano e não está rendendo. Está trazendo resultado nenhum, está te dando trabalho, dor de cabeça, está te demandando o tempo todo. Não consegue trabalhar se você não estiver acompanhando ele. Nunca faz nada direito, toda hora tem um problema. Aí você está segurando lá um colaborador de 20, 25 mil por ano e está achando caro, muitas vezes, fazer um treinamento, pagar uma consultoria. Ah, eu sou pequeno demais, não posso pagar isso, mas pode pagar um colaborador que não faz nada. E ainda às vezes tem a desculpa assim, não, mas tá difícil de achar outro, por isso que eu não mando ele embora. Não é questão de mandar embora, é saber como capacitar, é saber como contratar corretamente, saber qual é o momento de demitir. Dentro do método G a gente ensina até mesmo como você toma a decisão se você demite ou não. Eu falei hoje eu estava em reunião com o meu time aqui do digital e eu falei que eu ia parar de ficar entregando dica em live, né? Ele falou, cara, você fica entregando ferramenta do método nas lives e tal. Eu falei, não, eu vou parar, vou explicar, mas não vou ficar entregando as ferramentas lá do método e tal. Mas eu vou entregar uma ferramenta para vocês aqui que a gente explica. Vou entregar a fonte, inclusive, porque tudo aquilo que eu ensino eu trago a fonte, né? Vou entregar, inclusive, a fonte, tá? Essa ferramenta, esse framework de decisão para demitir um colaborador, você vai encontrar num livro do Jim Collins, chamado Empresas Feitas para Vencer, tá? Quem conhece minha sala aqui sabe o tanto de livro que eu tenho aqui atrás desse celular, aqui na parede de trás. Eu adoro ler, principalmente livros de negócio que me inspiram, me ensinam muito, porque ali também é método. Ali alguém está documentando algo que alguém fez e deu certo, então você aprende também com isso. Eu aprendi muito ao longo da minha vida com os livros. E nesse livro ele vai ensinar uma forma de você tomar a decisão se você demite ou não um colaborador. E a gente explica isso no método G na sessão de gestão de pessoas, né, quando a gente vai falar de demissão, porque a gente fala sobre contratação, a maneira correta, os processos, as etapas, a gente fala de acompanhamento, evolução, reunião, feedback, e a gente fala de demissão. Então, quando a gente vai falar de demissão, né, a forma que existem várias, eu ensino duas, uma delas eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Tem uma que eu gosto muito, que são 2 perguntas que você precisa fazer para tomar a decisão se você demite ou não um colaborador que não está performando, que não está dando certo, né? Levando em consideração que talvez você já fez os passos anteriores que você deveria fazer de acompanhamento desse colaborador da forma correta, como a gestão de pessoas explica. Vamos levar em consideração que você já fez isso. Aí você está ali na decisão, indecisão, manda embora, não manda embora, é o momento, não é o momento. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é assim, ó. Conhecendo essa pessoa, como eu conheço hoje, eu contrataria ela novamente? Conhecendo na profundidade que eu conheço hoje, com a experiência que eu já tive com ela, eu contrataria ela novamente se eu soubesse de tudo que eu sei hoje? Se a resposta for sim, não é o momento de demitir essa pessoa.
Talvez você precise estruturar melhor o teu processo de acompanhamento, treinamento, feedback. Talvez ela está passando por um momento de vício, você precisa ajudar ela nesse sentido. E aí você vai ajudar essa pessoa a evoluir dentro de uma empresa. Não é o momento de demitir. Se você contrataria ela novamente, conhecendo o que você conhece dela hoje, não é o momento de demitir. Agora, se você falar assim, não, eu não contrataria, ok, já está certo que você vai ter que demitir ela. Agora a pergunta é o momento ou não de demitir essa pessoa? Aí agora vem a segunda pergunta que o Collins ensina. Ele vai dizer o seguinte: se essa pessoa pedisse para sair hoje, ou seja, se ela pedisse demissão hoje, a empresa sentiria a falta dela? Se a resposta for sim, não é o momento de você demiti-la ainda. Ou seja, você vai ter que preparar um processo de transição. Treinar outra pessoa, se tem alguma coisa que só ela sabe fazer ela ensinar alguém, transformar isso num processo, documentar, gravar, escrever, não sei, né? De acordo com a tua realidade aí. Você vai ter que preparar a transição para que você, depois de preparada a transição, você possa mandar ela embora e colocar outra pessoa no lugar dela. Agora, se a resposta for não, se ela pedisse demissão hoje, né, a empresa sofreria? Se a resposta for não, a pergunta que eu faço para você é o que você está fazendo com ela ainda? Se você não contrataria conhecendo o que você conhece dela hoje. E se ela pedisse demissão hoje, a empresa não sentiria falta, já passou da hora de você mandar embora. Tinha que ter mandado embora ontem. Entenderam? Então, é só para vocês entenderem que às vezes um processo, uma ferramenta, um método resolve muitos problemas que às vezes você tem, que inclusive a indecisão de é o momento de mandar embora, não é o momento, com uma ferramenta simples como essa. Você consegue tomar essas decisões, tá? Então o método ele ajuda muito a gente nesse sentido, inclusive a estruturar bem para que esses três líderes, o técnico, o administrador, o empreendedor, caminhem da maneira correta em direção, né, a um alvo, a uma missão que você definiu para sua empresa, olhando para as bases da gestão que a gente passou aqui 12 lives falando delas, olhando para essas bases da gestão, para que você alcance os seus resultados, para que você alcance, né, aquilo que você espera da sua empresa. Ó, passou várias pessoas aqui, eu tô vendo só subir aqui, pessoas que já treinaram conosco, a Kelly, ó, abraço Kelly, não sei se você tá por aí ainda, o Giovanni Zanato que treinou conosco no outro treinamento, né, a Dani, o Giovanni lá de Ponta Porã, né, o pessoal da Camargos Detalhe também, o Carlos que está conosco na turma do Método Gen Atual, tem várias pessoas aqui, o Zé Odori, um grande amigo que também trabalhou conosco na outra empresa de treinamentos, o Afrano que também treinou conosco lá atrás, então tem várias pessoas que passaram aqui, um abraço para todos vocês, e a gente está indo agora para a reta final aqui, falando dessas 3 lideranças que podem levar a sua empresa para a maturidade, tá? Então se você perguntasse para mim assim, Rony, qual a principal dica para eu começar a estruturar melhor essas 3 lideranças que existem dentro de mim, para eu começar a fazer essa caminhada de sair um pouco da operação, de ir para uma posição mais estratégica, para subir ali na pirâmide dos níveis, pelo menos para um nível tático, para lá depois que eu estruturar minha empresa melhor eu ir para um estratégico. O que eu faço ali? Como que eu estruturo esses líderes para essa empresa ficar dependente menos de mim, ou seja, ficar mais autossuficiente, para essa empresa ser mais lucrativa, eu não ficar só reinvestindo lucro nela e tentando crescer com isso e sem lucro no bolso. Então, poderia dar muitas dicas para vocês aqui, muitas ferramentas, muitos processos, mas eu queria dizer para você o seguinte, o primeiro processo que você precisa, né, antes de qualquer coisa, se você pensar em qualquer ferramenta, qualquer coisa que você vai implementar, é você olhar para dentro de si e se perguntar, no dia a dia, qual desses 3 líderes está mais tempo no comando? Trazer esse nível de consciência. É o líder administrador, que está sempre olhando para número passado, com cautela, olhando para o passado. É o líder técnico que só pensa na operação, no fazer. Ou é o líder empreendedor que está com a cabeça no futuro. Vai dar certo, uma nova ideia, um novo projeto e não coloca nada em prática. Qual deles está mais tempo no comando? Depois que você entender qual deles está mais tempo no comando, qual deles você está mais assumindo ali, né, essa identidade desse líder que quer levar a empresa para a maturidade, mas não está conseguindo, dessa líder,
né? Ah, é o técnico que está no comando, Rony, é ele que está ali, só pensa na operação, não olho para número, não olho para o futuro, não penso em projeto, estou ali só olhando para a operação, não sei nem para onde eu vou, e apagando incêndio, todo mundo me demandando. Entendeu qual é o líder que está ali no comando? Você vai se fazer algumas perguntas. O que eu preciso fazer no dia a dia para o administrador que existe dentro de mim ficar um pouco mais em evidência para balancear um pouco essa equação? Ou para o empreendedor que existe dentro de mim para balancear essa equação? Você vai ter que começar a se fazer perguntas simples, né? O que está faltando eu olhar na minha empresa? Talvez qual foi a última vez que você parou para olhar realmente o quão lucrativa a sua empresa está sendo, para fazer uma previsão financeira e olhar para o futuro e saber como é que vai estar o caixa daqui a alguns meses, para dar uma olhada para o passado, ver qual foi a taxa de crescimento, olhar teu faturamento mês a mês, ver qual que foi a sua margem de contribuição. Tem empresário que não sabe qual é a sua margem de contribuição, então ele não sabe nem quanto ele tem que vender para poder equilibrar as despesas fixas, não sabe qual é o seu lucro. Então, às vezes são coisas que você vai precisar começar a olhar para esse administrador que às vezes está mais adormecido, para essa administradora aí, começar a entender um pouco mais desses números e falar assim, ok, com base nisso agora, como que eu encaixo dentro da operação para que eu consiga melhorar os meus processos, melhorar os meus resultados. E muitas vezes o empreendedor é aquele que, para poder olhar para o futuro, vai ter que também olhar para dentro e falar assim, ok, para a gente poder crescer, para a gente poder avançar o tanto que a gente quer avançar, quais processos estão faltando? Eu estou olhando para os produtos corretamente? Estou olhando para a concorrência? Estou olhando para as forças que exercem sobre o meu negócio? Os processos estão bem documentados, difundidos? Ou eu estou ali dependendo de algumas pessoas, refém de alguns colaboradores? Você precisa muitas vezes olhar para dentro para só depois olhar para fora, olhar para o futuro. E começar a se perguntar quais são os processos, ferramentas e indicadores que eu precisaria pôr dentro do meu negócio para começar a estruturar isso melhor, para essa empresa caminhar para essa maturidade que foi explicada no início da live. No fundo, todo mundo quer ter uma empresa autossuficiente, quer ter uma empresa lucrativa, quer sair um pouco da operação, quer ter mais tempo para poder aproveitar a bênção de ser dono do próprio negócio. Eu falava isso recentemente com uma pessoa que eu entrevistei. Falei, cara, você está fazendo isso há 20 anos. Você não tem vida há 20 anos. Eu sei que você conquistou, que você ganhou dinheiro. Mas, cara, você não aproveitou o dinheiro que você ganhou. Você está refém dos seus negócios. Então, no fundo, na hora que você começa a conversar, todo gestor quer ter mais tempo, quer ter mais qualidade de vida, quer poder tirar umas férias tranquilo, quer poder ter um hobby, quer poder se dedicar para uma causa social, mas não consegue porque está preso na operação como um funcionário da própria empresa, porque não estruturou os processos da forma correta, as bases da forma correta. E aí não adianta nada, a empresa está faturando um montão, a empresa está crescendo, mas você não tem vida. Não faz sentido. Eu falei lá um tempo atrás, a maioria das pessoas abre uma empresa para ter mais tempo e mais dinheiro e descobre no meio do caminho que não consegue ter mais tempo, ou seja, tem cada vez menos tempo, e também muitas vezes não consegue acumular dinheiro, porque tudo que ganha reinveste no negócio, porque a gestão está errada. Se tudo que você ganha, você está reinvestindo no teu negócio, alguma coisa está errada. A não ser que você tenha um plano muito bem definido de crescimento para alavancagem, lá na frente você tracionar, vender esse negócio, escalar, caso contrário tem alguma coisa errada. Se tudo que você ganha está ficando na operação, tem alguma coisa errada. Ou se tudo que você ganha está indo para o teu bolso, se você nem consegue medir isso, também está errado, está misturando tudo, não está sabendo o que fazer. Então, para a gente poder estruturar uma empresa onde nós consigamos sair um pouco da operação, ir para uma posição mais estratégica, se a empresa dependa cada vez menos de nós, ela ser mais autossuficiente e mais lucrativa, a gente precisa implementar as bases, os processos, as ferramentas, os indicadores da gestão e equilibrar esses 3 líderes que eu expliquei nessa noite aqui, nessa live, sobre as 3 lideranças para levar a sua empresa para a maturidade, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, é uma parte, é um pequeno pedaço dos conteúdos que nós trabalhamos dentro do método GEM. Tá? O método GEM, o método de gestão estratégica para negócio, é um treinamento, né, literalmente para ensinar os empresários a saírem do operacional e se tornarem líderes mais estratégicos e construir empresas autossuficientes e lucrativas. Como que a gente faz isso? A gente faz isso a partir, né, de ensinar os principais processos, ferramentas e indicadores de 9 bases de gestão, que é a gestão de cultura,
gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de produto, gestão de marketing, gestão de vendas, gestão de experiência do cliente, gestão financeira e gestão de negócios que envolve planejamento estratégico, sociedade, tração. Ao todo, são 11 grandes temas, 12 grandes temas dentro de 9 bases de gestão. No formato presencial, que acontece geralmente na cidade de Dourados, né, o formato presencial é um processo que tem a duração de 16 sessões de 4 horas. E a gente faz isso num processo de 3 meses. A gente faz uma imersão, quinta-noite, sexta-noite, sábado o dia inteiro. Aí começa as aulas semanais, uma vez por semana à noite, durante 8 semanas, e a gente fecha o treinamento com outra imersão. Quinta, sexta e sábado, quinta-noite, sexta-noite, sábado o dia inteiro. No total, a gente passa por 16 sessões de 4 horas. São 64 horas de sala de aula, mas não são 64 horas expositivas. São 64 horas onde ali é dividido o conteúdo, né? Ou seja, a teoria do treinamento, processo, prática, muito grupo, muita interação, dinâmica, para a gente realmente entender, discutir com outros empresários aquele tema dentro da visão daqueles que estão em sala de aula. Então, no formato presencial é dessa maneira que ele acontece aqui na cidade de Dourados e tem uma turma aberta. Se você está assistindo essa live antes, né, do fim de abril de 2024, tem uma turma aberta agora no final de abril de 2024, tá? Que a gente está no processo de conversar com algumas pessoas, entrevistar algumas pessoas, entender se é o momento dela fazer ou não esse treinamento para que ela possa estar conosco, tá? E o método GEM está sendo preparado, estruturado para ir para o formato online, no formato digital em breve. Então a gente já deixou aqui no link da bio uma lista de espera. Tá? Então, se você quiser saber mais sobre esse processo no formato digital, é só você clicar no link que tem na minha bio aqui e digitar teu e-mail lá na lista de espera, que você vai ser informado em breve dos próximos passos para o lançamento, né, desse método no formato online, onde qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo vai poder fazer também o método GEM no formato online. Tá? Então, eu quero agradecer todas as pessoas que ficaram conosco, que passaram aqui, talvez que estão assistindo agora essa live no formato gravado. Tá? Vários colegas entraram aqui, eu vi só subindo aqui colegas, né, amigos, pessoas que treinaram conosco no GEM, que treinaram no outro treinamento, pessoas que são queridas aí, passaram por aqui, pessoas que estão chegando agora nessa audiência, com essa audiência nova. Quero agradecer a presença de todos vocês. E dizer que sim, é possível ter uma empresa autossuficiente e lucrativa, mesmo que ela seja pequena, mesmo que ela seja nova, mesmo que ela tenha poucas pessoas, pouco faturamento, é possível você estruturar essa empresa para ela ser mais autossuficiente, mais lucrativa, te dar mais qualidade de vida e para que faça valer a pena você ser dono ou dona do próprio negócio. Então que Deus te abençoe abundantemente e, se Ele assim nos permitir, nos vemos em breve. Então, muito obrigado pela presença e audiência de todos e até a próxima oportunidade. Valeu, gente. Muito obrigado.